Olá, e mais um podcast Lucro Rosa. E hoje, gente, a gente está com um casal aqui formidável com o tema O Divórcio Salvou Meu Casamento. Então, gente, você que está pensando em se divorciar, está querendo, tá incomodada com alguma coisa, espera aí, espera aí. Escuta aqui essa conversa com esse casal maravilhoso que eles vão contar tudinho o que aconteceu para que o divórcio esquentasse. Como que a gente pode falar? Divórcio, não teve divórcio, ou teve divórcio? Olha, Teve gente, tudo! teve tudo aqui. Teve tudo! Dani, apresenta aí esse casal que vai falar sobre esse tema, hein, gente? Super importante nos dias de hoje. Sim, e hoje estamos estreando com a presença de um homem aqui no nosso podcast. Bem-vindo, Alex. Alex, ele é administrador de obra, Isso. casado com a Ju. A Ju já esteve aqui conosco, autora do livro Lucro Rosa. Ela é veterinária de formação e hoje é mentora de mulheres, né? Tem a Exatamente. mentoria Mulheres Extraordinárias. Mulheres extraordinárias, gente, porque eu falo que dentro de cada mulher tem uma mulher extraordinária. A gente só precisa alcançá-la. Agora, deixa eu começar aqui esquentando os ânimos, porque teve aí uma viralização no nosso último podcast, que a senhorita falou assim: por trás de todo homem banana, gente, tem uma mulher abacaxi. E eu já quero pegar esse gancho aqui, esse tema, porque foi viralizado. Virou quase Virou. 100 mil. Mas acho que é aí, até para Foi isso. mais. Acho que se você estiver ouvindo agora, com certeza deve ter subido. Né? Vamos lá, qual que é essa da mulher abacaxi? Vamos lá. Inclusive, eu tive muitas críticas, muitos comentários, né? Então, é tudo culpa da mulher. Gente, eu falo assim que a gente tá no mundo mimizento. Ninguém assume a culpa de nada. E eu sempre digo o seguinte, pra gente ter sucesso, a gente precisa de 3 fatores. Primeiro, é consciência. Segundo, autorresponsabilidade. E o terceiro, uma visão positiva de futuro. Por que eu sempre digo, por trás de um homem banana, existe uma mulher abacaxi? Porque eu era essa mulher abacaxi. Só que eu não achava que eu era. Eu achava que o meu marido era um banana. Mas o que é uma mulher abacaxi? Uma mulher abacaxi é aquela mulher chata. É aquela mulher reclamona. E por que ela fica assim, gente? Porque ela sai da vibração feminina. Ela começa a assumir papéis que não são dela. E ela se torna uma mulher cansada. Uma mulher exausta. Chega em casa, desconta nos filhos. Desconta no marido. O marido entra em casa, essa mulher começa... porque o chuveiro tá queimado faz 6 meses. Porque esse menino tá com a fralda suja. Porque esse menino respondeu pra mim. O coitado do homem pensa assim, se eu me mexer, ela vai falar mais. Então, ele deitou no sofá, né, gente? É o lugar mais seguro que ele tem na casa. Eu não é, amor? Mas deixa eu pegar essa que você falou, que o homem chega cansado, estressado. Mas essa mulher também não está cansada e estressada? Concordo plenamente. Mas qual que é o problema dessa mulher abacaxi? Como ela começa... Deus fez a gente, homem e mulher. As mulheres são para ser. Eu sou mãe. Eu sou esposa. E o que eu começo a fazer? Nossa, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer isso. Eu saio do meu espaço de ser para começar a fazer. E eu faço muito mais coisas do que são me devidas. E eu começo a esquecer de mim. E eu falo que uma mulher sábia, ela tem 3 fatores bastante intrínsecos nela. Primeiro, intimidade com Deus. Se a mulher não tem tempo, se ela não tem tempo para ela, se ela não para no tempo dela para ter essa intimidade com Deus, ela não traz esse sagrado para a relação. Aí ela passa por cima disso. Segunda coisa, a mulher precisa se cuidar. É o autocuidado, é ela é a pessoa mais importante desse mundo. E as mulheres não estão entendendo isso. Aí ela começa, ela faz para o marido, ela faz para o filho, ela faz para a sogra, ela faz para a mãe. Ela sai do papel de esposa e entra num papel até de mãe do marido. Quantos e quantos casamentos não acontecem isso? E aí o que acontece? Esse homem começa a acomodar no papel de filho. É inconsciente. E o terceiro passo da mulher é sim cuidar do seu cônjuge. Não é colocar os filhos na frente do marido. Quantas mães não colocam os filhos? Isso também vai dar polêmica, viu, gente? Quantas mães não põem o filho na frente do cônjuge porque escutaram a vida inteira? Homem não presta pra nada. O cara vai te largar. Dá valor pros seus filhos, viu? Porque o homem te larga. Gente, isso tá errado.
Porque a nossa primeira família, quando a gente vem da nossa mãe e do nosso pai, essa é a nossa primeira família. Nossa segunda família é quando você sai da sua casa e vai casar com alguém ou vai você morar sozinha, é a sua segunda família. E a terceira é quando você tem o seu filho. Quando seus pais morrerem, quem vai ficar? Você e seu cônjuge. Quando seus filhos forem, porque a gente não cria filhos pra gente, eu falo que eu crio meu filho não pro mundo, pra Deus. Mas assim, João com 17, 18 anos, tchau. Quem vai ficar? Minha segunda família, que sou eu e meu marido. Então, a mulher que coloca os filhos acima do marido, quando esse filho sair de casa, o que vai acontecer? Síndrome do ninho vazio. Ela vai sofrer demais com a ida desse filho. E muitos casamentos até acabam nesse momento aí, né? A hora que o filho acaba indo embora. Eu acho... Porque o filho acaba sendo o elo entre o casal. Por exemplo, você está falando que a mulher ela deixa o marido para o segundo plano e o filho começa a ser o primeiro plano, então ela vive para o filho. E esse marido está lá. Aí esse marido deixa a mulher, não fica tão constante em casa, não dá aquela atenção especial à mulher. Aí isso, Alex, é problema realmente do homem ou é a mulher que trouxe esse problema para dentro da família? Quando o filho nasce, obviamente. Qual é a sua opinião? Eu coloco que o problema sempre são das duas pessoas. Eu costumo puxar a autorresponsabilidade para mim. Então, quando eu vejo a Ju falar que ela era uma mulher abacaxi, e eu até me considero um homem banana, isso não denegrindo os homens ou as mulheres, eu estou falando do meu casamento. Como ela começava a fazer tudo, e encrencava com tudo, automaticamente, como ela disse, o homem ele é do fazer. Eu deixava de fazer as minhas coisas. Então, eu chegava em casa cansado, como ela também estava cansada, e ao invés de, por exemplo, nós sentarmos, conversarmos, cada um fazia o quê? Eu ia para o Netflix ou para um Instagram, ficar olhando, e o relacionamento ele acabava se embasando nisso. Tinha o João, que era o elo, quando ele estava dentro de casa, e aí automaticamente qualquer saída que ele dava, cadê o casamento? O casamento, ele é o filho, ele não é mais o marido e a mulher, né? Como a Ju disse, né? Uma hora o João, ele vai voar, ele vai ter a família dele, ele vai fazer faculdade. Então, eu entendo muito aquilo que até a própria Bíblia coloca, né? Que o casamento, ele é para ser um ser só. Então, eu acho muito legal, porque quando eu considero a minha esposa como um ser só comigo, eu unifico as minhas finanças, eu penso no que ela está sentindo, eu sofro quando ela está sofrendo, e isso não é uma coisa que eu vou ter que obrigá-la a fazer igual. Isso é uma coisa que eu fui adquirindo com o decorrer do tempo, com a sabedoria, e entendendo que eu tenho a responsabilidade de ser feliz, ninguém vai me fazer feliz. A Ju não vai me fazer feliz, o João não vai me fazer feliz, eu tenho que ser feliz. Então, você já foi um banana. Já Você já me considero, e até sofria muito com isso, que eu era um banana, porque antigamente era sempre assim, a Ju falava, vamos fazer isso para evitar a briga, o que eu fazia? Amém, meu amor. Eu acho que o homem banana, ele coloca essa capa de banana para evitar o conflito, na verdade. Fugir na realidade, às vezes até de problemas É porque meus. é muito pejorativo falar homem banana, mas na verdade eu tô na defesa dos homens agora. O homem banana, ele coloca essa capa para ele evitar o conflito. Porque se for um homem abacaxi com uma mulher abacaxi, Pronto. onde vai parar isso? Desde o Éden, Então, desde o Éden existe uma história de inclusive, omissão do próprio homem, né? Então, a Eva falou, toma, amor, come aqui a maçã. Ele foi lá e comeu, em vez dele se levantar e falar, não, peraí, vamos pensar melhor nisso. Então, assim, a Bíblia diz que o nosso marido, ele é o cabeça da casa. E eu falo que a mulher, ela é o pescoço. Essa semana, por exemplo, o Alex não estava bem. De manhã ele falou, não estou bem. Eu falei, o que você tem? Ele não me falou. O que eu fiz? Imediatamente, uma mulher voltada para o feminino, ela busca onde? Em Deus. Deus, o que aconteceu com ele? Senhor, revela a mim. 10 horas da manhã eu ligo para ele e falou assim, amor, tá acontecendo isso, isso, isso? Ele falou, como é que você sabe? Incrível. Aí eu falo assim, se você está vibrando muito no masculino, essa hora eu já estaria estressada, eu já estaria nervosa, porque o que aconteceu? Quando a gente se separou nesse ano, foi um tratamento de Deus.
Porque eu olhava para o meu casamento e eu achava que estava normal. Era um casamento que nós éramos amigos, ele não me batia, a gente não tinha nenhum problema de relação de dependência emocional. Então, era um casamento normal. Porém, não era um casamento bom. Hoje, olhando para trás, eu falo assim, não era um casamento extraordinário. Não, comparando com o casamento que nós temos hoje, não tem nada a ver com Mas que a gente o tinha. que ajudou vocês como casal, né, a perceber esse problema? Porque tanto você como ele perceberam, os dois. Você acha que foi a questão da sua fé, da sua religiosidade? Eu nem sei se você qual a tua fé, não sei. Mas pelo que eu vejo, você fala muito de Deus. Então, você acha que essa presença de Deus na vida de vocês, do casal, foi que trouxe essa nova fase, esse amor, esse entrosamento entre vocês? Foi a questão da fé? Eu acredito que também. Tem uma história muito... Eu estava lembrando ontem à noite de quando a gente estava casado, já fazia uns 6, 7 anos. João, acho que tinha por aí, né? Por aí, uns 5 aninhos. Vocês não sabem o que a gente fez. A gente falou assim, porque vinham muitos casais falar com a gente. Muitos casais. E a gente aconselhava muito casal. Mesmo sem ter formado para isso nem nada. Mas nós sempre fomos um exemplo de casal. E aí, o que aconteceu? A gente fez um Facebook, me lembro na época, que chamava Casados para Sempre. Só que a gente nunca colocou no ar esse Facebook. E a gente foi vivendo e tudo. E assim, a gente sempre foi... Lembrou? A gente sempre foi uma referência de casal. Os casais amigos nossos, todos que estavam com problemas, vêm procurar. Os homens procuram Alex, as mulheres me procuram. E sempre foi essa referência. Tanto que quando a gente se separou, parece que arrancaram algo de mim. Eu me sentia culpada. Eu me sentia envergonhada. Eu falava assim, como assim? Nós que éramos referência de casamento, terminamos, acabamos. Isso doeu. Porque, assim, era algo que, assim, como foi, né? Quando a gente brinca, o marido banando, o que acontece hoje? As mães criam os filhos, né? Principalmente. Eu acho que essa geração que vem mais assim, para não fazer muita coisa, para ficar muito acomodado, não existe uma proatividade. E como a mulher tem muito essa questão, eu acho que esse instinto de mãe mesmo. Ela pega e vai fazendo. Chega uma hora que o relacionamento, inconscientemente, tá uma relação de mãe, de filho, de a mulher cuidando do homem, né? E aí, o que acontece? Acaba a libido. Acaba a libido. Isso é um problema dos casais. Tanto de homem não ter mais libido pela esposa e a esposa não ter pelo homem. Normalmente, é sempre a mulher que não tem libido. Tanto que hoje, quando você fala... Me lembro quando falavam que casais faziam sexo, eu falava assim, é mentira. É mentira. Depois de tanto tempo, você faz só para comparecer. Eu falava isso. E hoje eu falo assim que Deus trouxe o upgrade do céu. E voltando àquela história de que a gente começou a fazer... a gente estava nessa questão do casal, a gente sempre aconselhava tudo. Quando eu me separei, eu falava assim, meu Deus, eu não acredito. E pareciam que tinham arrancado não um fazer de mim, mas um ser, porque a gente era um casal. Uhum. E aí, o que aconteceu? Quando deu uns 7 meses que a gente tinha se separado, eu sentei no corredor da minha casa, eu me lembro que eu chorava e falava assim, Senhor, isso aconteceu mesmo? E eu percebi nesse momento que Deus queria tratar os nossos corações. E a gente ficou 1 ano separado. E depois de 1 ano, eu achei que a gente não ia voltar mais. Mas foi muito lindo, porque assim, eu vi a mão de Deus entrando dentro do nosso casamento, separando. Hoje eu consigo falar muito bem com mulheres que estiveram separadas. Hoje eu consigo falar muito bem com mulheres que estão separadas. Consigo auxiliar essas mulheres. Se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não saberia isso. Então, eu vejo isso como um tratar de Deus. Hoje você fala que o divórcio salvou o seu casamento, porque nesse momento você teve essa consciência. Você precisou parar, os dois precisaram estar separados, para você ter a noção de que você era uma mulher abacaxi, que ele era um homem banana. Eu acho que Deus, ele quis nos tratar separadamente. Que eu falo que da mesma forma que ela teve, por exemplo, essas crises dela no corredor, eu falo que como eu trabalho com obras públicas, por exemplo, nós estamos construindo 4 creches hoje. E as creches são num bairro de periferia. Eu fui morar na periferia, próximo das obras. E tinha uma escada que, era 90 e tantos degraus para chegar até o lugar. E eu falo quantas vezes eu parei naqueles degraus ali e chorei. É mesmo? Pela perda do meu casamento, por estar distante do meu filho, por todos esses problemas. Mas ali foi gerando tratamento na minha vida. Ali eu vi que eu precisava mudar.
E eu não pensava, eu falei, acho que não vamos mais voltar, então tá bom, mas de qualquer maneira eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu entendi que, eu falo com 48 anos de idade, hoje estou com 49, que a vida, independente, acho que da religião que qualquer um acredita, a vida ela é uma escola. Mas eu falo que o casamento ele é uma pós-graduação, né, na vida. E o casamento literalmente é onde vai fazer você crescer se você se permitir a crescer e assumir a sua autorresponsabilidade, Mas né? teve algum momento que você falou assim, não, eu preciso voltar. Eu quero a minha família de volta. Vou entrar bem no meu particular, mas eu já não vou mais me preocupar com isso. Vamos lá. Eu liguei para Juliana, quando deu, eu fiz um propósito para com Deus, eu falei, eu vou ficar 1 ano sozinho e não vou fazer absolutamente nada, eu só vou treinar literalmente e correr atrás do meu trabalho. E aí eu liguei para ela e falei, Ju, vamos voltar, a gente tem o João. E aí ela disse para mim, não. Depois de 1 ano, isso? Não fazia 1 ano. 1 ano não, que é uns 7, 8 meses. 7, 8 meses. É mesmo. Agora você é um abutre. É um motoclube, né? Porque eu faço parte do motoclube Abutre e tal. E ela falou, agora eu não quero mais. Eu falei, tá, então tá bom. E aí a Ju, nesse meio tempo, ela teve um encontro com Deus, né? Coração? Foi. Ela teve um encontro com Deus e isso transformou a vida dela de uma forma inacreditável, como Deus já estava tratando meu coração. Ela me ligou e falou, vamos voltar, porque Deus falou pra gente voltar. Aí eu falei, tá. Aí você que não queria. Aí eu falei, não, mas não foi nem por orgulho, porque eu falei, Deus falou com você, mas não falou comigo. E eu não sei se Aí eu todos escutei acreditam. 20 dias essa frase, viu? Deus É. falou com porque- você, não comigo. Tô esperando ele falar comigo. Eu falei, Deus, ele vai ter que falar comigo para eu voltar, porque eu vou ser sério, eu não tinha mais aquele amor, eu não tinha mais aquela esperança de ter um casamento feliz, né, da forma que eu imaginava. E aí eu tenho um amigo, Wesley, que estava trabalhando eu acho que ele estava na África na época, e aí ele me mandou um áudio, me xingou de alguns nomes, e disse assim, vou falar só esse, tá? Ô vagabundo! Deus me fez subir uma montanha de 2 quilômetros para conseguir pegar o sinal para te mandar esse áudio. Deus tá te mandando voltar para casa. Olha só. Gente, Aí eu falei, tá bom, se Deus não falou comigo, usou um brother para falar comigo, então é para eu voltar. Mais claro que isso, né? Mas claro que isso não tinha como. E eu já passando por todos aqueles tratamentos que eu vinha passando por Deus ali na minha vida, né? O estar sozinho, sempre, claro, nunca abandonei o meu pacote, né? O Não, João, né? isso eu tenho que tirar o chapéu. Porque o Alex, logo que a gente se separou, ele tem um curso que ele fez que se chama O Pai Tá Mais Que Um. Por quê? Nessa fase que a mulher tem um filho, ela volta todo o olhar para o filho. E o homem, ele fica à parte dessa família. Por isso que nessa fase existem muitas traições, né? A mulher com o nenenzinho pequenininho. Sabe? Só que o Alex foi muito louco. Por quê? Porque ele é homem de verdade, sabe? A gente brinca, o homem banana, mas ele não foi. Porque ele falou assim, eu decido participar. Então, o Alex era aquele cara que ele chegava, ele pegava o João, dava uns banhos no o João mergulhava. Com 4 meses, ele mergulhava na banheira, porque o pai dele não tinha medo de quebrar ele, né? Então, assim, ele sempre foi muito paizão. E a gente teve muitos problemas dessa questão da mulher não enxergar mais o homem dentro de casa. E a gente foi entendendo isso, e ele fez um curso maravilhoso para homens de primeira viagem. E foi muito ruim quando a gente se separou, porque ele tinha até um Instagram que chamava O Pai Tá Mais Que Um. O que ele fez? Ele tirou do ar, de tão chateado também que ele ficou, né? E ele foi o pai que tá mais que um, porque todos os dias de separação, ele andava meia hora para buscar o João, meia hora para voltar para o trabalho dele. À noite, ele pegava o João todos os dias à noite, né? E ele começou a ter posturas muito bem marcadas de homem. Porque quando ele estava comigo, eu não deixava. Eu não era uma mulher vulnerável, eu não era uma mulher que falava sobre as minhas emoções. Esse foi um combinado que a gente fez quando a gente voltou, que foi muito incrível. Tipo assim, vamos falar sobre o que a gente sente. Porque muitas vezes eu não falava para não magoar. Ele não falava para não magoar ou para não causar um conflito. A gente terminou os dois magoados. Vai distanciando, né? A gente esconde essas emoções. Totalmente. Se nós não formos honestos com o que está nos incomodando, que nem hoje eu não tenho problema nenhum em chegar para a Ju e falar, olha, o que você fez, que nem aconteceu um incidente no domingo de manhã, eu cometi um erro num investimento
E vocês já ouviram falar que quando a mulher ela avisa você, não faça, você vai e faz. Aí você vai, se arrepende e fala pra tua esposa, né? Eu errei. Aí sua mulher fala, eu te avisei, a raiva aumenta em 70%. Mania da mulher falar isso. Eu te E disse. aí, Eu isso. avisei. E ela fez isso. Aí eu já, no outro dia, no telefone, eu ligando pra ela, conversei com ela e falei, amor, quando eu te confessar alguma coisa que eu cometi um erro, só me acolha. Uhum. Não seja Coisa a que mulher, antiga- seja a mulher que edifica o lar. Não seja a mulher abacaxi. É. Porque antigamente o que ia acontecer? Ela ia falar aquilo pra mim, eu te avisei, eu ia engolir seco, ia ficar com raiva e ia começar a tratá-la mal. E da próxima vez não ia falar, né? Não ia falar. Com Então medo da hoje represália. nós já temos essa sinceridade, essa liberdade que foi o acordo da nossa volta do quê? Se eu tenho um problema com você hoje, eu vou resolver com você hoje. Nem que não seja hoje, tá? Exato. E assim Às vezes, acontece. amanhã. Casal, gente, você tá 24 horas com uma pessoa que tem uma visão de mundo totalmente diferente da sua. A gente tá junto há 14 anos. Então, assim, muitas vezes eu sei o que o Alex tá pensando e ele diz que ele não sabe o que ele tá pensando, mas sabe sim. Mas, assim, a gente tem as nossas diferenças. Então, assim, acontecem situações que a gente aprendeu com a maturidade, com esse ano separado, com o tratamento que foi nos gerado, a cuidar dessas emoções. Eu era a típica Mulher Maravilha, eu não sentia nada, tanto que quando a gente se separou, o João se preocupava com quem? Com o pai. Ele sempre estava preocupado com o pai. A gente ia no mercado e falava, mãe, vamos levar isso pro papai? Ai, mãe, não sei o quê. Ele sempre se preocupou com o pai. E você? Porque eu era a mulher durona. Eu era a super mulher. E vocês sabiam que hoje a maioria dos relacionamentos acabam por falta de comunicação? É um dos 5 requisitos aí para o divórcio é a falta de comunicação, a questão financeira, filhos, família. E aí eu percebo, né, Dani, que a gente pensa sobre o outro, mas a gente não avalia os nossos pensamentos, né? A gente sempre cobra. O outro deveria ter feito isso, deveria ter falado isso. Eu estava aguardando ele falar aquilo ou agir daquela forma, mas a gente não age. A gente sempre está esperando pelo outro. E o outro não sabe o que você tá pensando, né? Eu acho que eu já contei aqui da outra vez aquela história do Dia dos Namorados. A maior parte das mulheres ficam esperando uma surpresa. Ficam esperando acontecer alguma coisa. Dessa vez eu virei pra ele e falei assim, amor, eu quero que você me leve pra jantar. E ele falou, tá bom, amor, eu te levo pra jantar. Porque se eu não falasse, ele não ia saber o que eu queria. E aí, o que aconteceu? Ele ia chegar em casa, eu ia ficar pensando, ele vai me levar pra jantar, ele vai me levar pra jantar. Aí ele ia chegar em casa, normal, né? Por quê? Porque é dele. Trouxe flores, trouxe Lindt. Ele ia achar tá tudo certo, Uhum. entendeu? E eu ia ficar com O bico. conflito estaria E eu acho que um instaurado. grande problema hoje, gente, eu vou dar uma dica. Quando vocês tiverem aquele relacionamento feliz, aquele amor, aquele love, não publique, viu? Não poste, não poste, porque a inveja dos casais estão tremendas hoje. Então, às vezes, tem Fábia. casal. Tem casal que expõe muito a sua intimidade e o outro que tá vendo é um canal de. Isso eu li, inclusive, né? Que eu tô trabalhando muito isso. É um canal para trazer olho gordo, inveja. E se aquele casal não está preparado com Deus, ou com uma fé, ou com alguma coisa espiritualmente, abala. Abala, gente. Olha, Fábia, eu tenho uma visão sobre isso seguinte. Nós somos filhos amados de Deus. Eu falo que a gente tem a marca da promessa na nossa testa. E que o que acontece? As coisas de Deus, as coisas que Deus colocou, eu ouvi Deus me chamar, filha, resgata seu casamento, filha, resgata seu casamento. O meu casamento é de Deus. Quando eu falo do meu casamento, eu falo sempre para as mulheres, para de falar mal do seu marido, gente, fala bem, mas vai ter inveja. Eu falo assim, gente, inveja, às vezes é o que você está causando falando mal do seu marido. É isso que destrói a relação. Quando eu mostro que a minha relação e a dele é uma boa relação, as pessoas pensam, opa, peraí. É possível. É possível. Por exemplo, hoje a gente transa, a gente faz sexo. Coisa boa, né? Oxi. Oxi! Aquela é coisa boa. E eu imaginava que não existia mais isso com 14 anos de casamento. Então, quando eu falo isso, eu não tô falando para fazer inveja para ninguém. Eu tô falando que existe casamento extraordinário, sim.
É claro, Deus me deu o upgrade do céu. Deus deu para ele o upgrade do céu. Porque Deus foi me trabalhando, por exemplo, eu não chegava para ele e falava, amor, quero colo. E tem lugar mais gostoso do que o colo do seu marido, gente? Eu descobri isso depois que a gente voltou. Mas hoje tem os relacionamentos líquidos. A gente não pode esquecer que hoje, esse casamento que vocês estão falando, não é o casamento hoje da maioria das pessoas, porque existe aqueles relacionamentos de paixão, amor ou interesses. Às vezes a pessoa nem sabe por que está com aquela pessoa. Às vezes é uma coisa doentia, é uma coisa Sim. ruim. Então, esses relacionamentos que eu chamo hoje de líquidos, aqueles que saem, sabe? Você não consegue, não tem Realmente consistência. dissolve, né? Então, isso é um problema, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para ter um relacionamento. Às vezes elas não querem ter um relacionamento e estão tendo. Então, eu acho que tem muita coisa. Você está falando de um casamento que foi resgatado porque vocês perceberam que existe amor. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas hoje, quiçá, entende o que é amor. É aí que eu falo que um casamento tem que ser um cordão de 3 dobras. É ele, como ele disse, né? Quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente se torna um. E o vínculo maior tem que ser Jesus Cristo. A gente tem que ter Deus dentro da relação. Uhum. Porque se a gente não tiver Deus dentro da nossa relação, a nossa relação não se sustenta. Uhum. Porque nós somos humanos. Tem dias que eu quero dar com o chinelo na cabeça dele. Vocês casaram por amor? A gente casou por paixão, por amor, Uma por paixão doideira. louca, um amor louco, foi uma coisa muito rápida, né? E com 6 meses eu virei assim, eu Sim. quero ter um filho. Eu falei, eu também, Vamos vamos gerar um filho. filho. A gente não sabia Esse que era casal essa a responsa, né? Mas nessa época eu posso dizer que talvez o nosso relacionamento ele era meio líquido, porque a gente não sabia bem o que a gente estava fazendo. Então, até esses relacionamentos líquidos, eu acredito que a solução para se restaurar. Quando a gente entende dentro de um casamento que somos um só, eu não estou falando um só em tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu ouvi outro dia. Minha mulher ganha R$25 mil por mês e eu ganho 10. Então, o pensamento está errado. Um ganha 25 e o outro ganha 10. Não. A família ganha 35 mil reais. Quando a gente entende que nós somos um só em tudo e somos um time, então nós trabalhamos, eu trabalho com as obras, a Ju com a mentoria, com o trabalho dela, junto nós geramos isso, junto nós lavamos a louça, lavamos a roupa, cuidamos do João, nos revezamos quem leva para a escola hoje, quem vai levar ele para o shopping, quem vai fazer aquilo. Então, quando eu digo um só, é um time. Então, hoje existe um time e eu falo dentro da minha casa com o meu filho, com a Juliana. Vivemos numa comunidade nós três e aqui dentro cada um tem as suas obrigações. O João ele tem a planilha dele lá com as obrigações, o cocô do gato, a comida, eu as minhas, a Ju as delas. Então é isso que eu falo. Agora, o casamento líquido, dá para se resolver? Dá. Porque mesmo assim, eu digo, na época que o nosso casamento, nós achávamos que estava bom. Quando eu chegava do trabalho, o que eu fazia? Eu ia pro telefone, vou falar um pouco da área sexual agora, tá? Quando eu Vai esquentar. Vamos esquentar o negócio aqui. Finalizar, mas Vamos. Esse papo tá muito Então, o que acontecia? Quando eu chegava em casa e eu ia direto pro Instagram, o homem, infelizmente, ou a maioria dos homens que eu conheço, pensam em sexo da hora que acordam até a hora que vai dormir. E aí talvez tenha o problema da pornografia aí no meio, que as pessoas acabam se perdendo com isso, né? E eu era um desses que pensava em sexo da hora que acordava até a hora que eu ia dormir. Só que eu não dava um bom dia para minha mulher. Eu não mandava flores para ela. Nós não éramos um time. Então eu chegava do dia dentro da minha casa, pegava o meu telefone, assistia o meu Netflix. Agora eu quero sexo com a minha esposa. Como que eu vou ter sexo com a minha esposa? Isso é um cara banana. Porque a mulher abacaxi, ela tá lá. Ela tá brava porque ela não falou que ela tá brava com você porque você tá no Netflix. Ela não contou todos os barulhos dela e ela não tá pronta. O homem simplesmente, ele olha. Eu olho pra Ju, pronto, eu tô pronto.
Olha que bom, né? A gente A Ju já não. Não, e outra, né? Quando a gente fala desse homem banana e dessa mulher abacaxi, por exemplo, eu chegava do trabalho, eu ia estudar. Eu ia fazer algo, eu ia procurar outras coisas. Teve uma época que eu abri 3 CNPJ. Esse aqui falava assim, meu, você parece um cavalo doido. Você parece um cavalo doido. Por quê? Eu tinha que fazer. E aí eu virei uma mulher, uma super mulher, uma mulher não vulnerável, que não pedia ajuda. Então ele tava lá no sofá, eu aposto que se eu tivesse falado, amor, vem aqui, você pode me ajudar nisso? Mas não, eu falava, ele não levanta desse sofá, ele não me ajuda. E isso acontece muito hoje. A mulher tá lá fazendo, ela tá se desenvolvendo. É a maior crítica que eu escuto das minhas alunas. Poxa, eu tô buscando, eu tô me desenvolvendo, eu tô aqui na mentoria, eu tô lendo livro. O cara, eu mando um shorts pra ele assistir, pra ele crescer, pra ele seguir uma pessoa melhor, ele não quer. Né? Mas, Ju, então você está falando que o casamento realmente ele começou a perder força por culpa sua, então. Você está falando, você está colocando aqui que a culpa... Do abacaxi, não da banana. É assim, eu falo assim que cada um tem a sua parcela de culpa. A partir do momento que eu entendo que a minha culpa era essa, e hoje, quando eu sou muito mais vulnerável, eu percebo que eu dou espaço para ele ocupar o lugar dele, porque ele podia arrancar o lugar dele à tapa. Mas como a Dani falou, talvez ele não quisesse causar aquela briga dentro de casa. Ele não quisesse causar aquela batalha dentro de casa para ver aquele embate de energia masculina com energia masculina. Quando eu abaixo a minha energia masculina e eu entro na minha energia feminina, que é o quê? É nutrir, é acolher, é aquele dia que ele não estava bem, ligar para o Senhor e falar, Senhor, o que está acontecendo? Me manda aí um download do céu para ajudar o meu marido. Esse é meu papel como mulher. Quando a mulher faz o papel de mulher, o homem faz o papel de homem. Né? Faz. Nós Então, voltamos nas nossas posições e eu falo, complemento. o fim do nosso casamento não foi culpa da Juliana. Ela foi culpa da Juliana e do Alex. Foi 50% de culpa para cada um. Não tem ela teve mais ou eu tive mais. Não. Eu tive as minhas omissões dentro do casamento, ela teve as dela, ela acelerou, eu não acelerei. Foram vários problemas. E aí a gente tem que entender, né, que hoje, quando eu falo que o mundo tá mimizento, é que as pessoas não assumem a culpa. Agora, você concorda comigo? Eu não vou ficar falando dos defeitos dele, dos erros dele. Eu vou me enxergar. O meu machinho interior, né, que eu chamo de Carlão, né, gente? O Carlão aqui, ele tá preso lá na prisão, mas às vezes ele se solta. E eu já percebo. E quando eu não percebo, o Alex, ele é muito sutil em chegar pra mim e falar, olha, amor, você percebeu que você fez isso? E essa minha postura muito masculina, o que ela faz? Ela tira o espaço dele. Por exemplo, olha uma coisa simples, gente. Queimou a resistência do chuveiro. O chuveiro do banheiro deles. Hoje de manhã eu falei, ai, faz 2 dias já. Ele não comprou a resistência. E daí? Meu chuveiro tá quente. Tomei banho gelado. Mas olha o Carlão aqui. Eu vou sair, já vou comprar esse chuveiro, já vou ligar pro seguro, vou mandar trocar, porque eu faço, eu aconteço, eu resolvo. Se eu tivesse feito tudo isso, ele agiria? Ele resolveu o problema? Não deu tempo. Tá no banho frio, tá geladinho. Na verdade, nós temos um prazo, nós homens, de 6 meses para resolver os problemas. Mas hoje eu resolvo mais rápido, em 6 dias. Mas a casa, deixa eu te falar, porque a gente está falando de dentro do lar. A missão da mulher, segundo a Bíblia, é cuidar do lar. Sim. Se você chamar lá a pessoa para trocar a resistência do chuveiro, o chuveiro, enfim, você acha que você está fazendo o papel de Carlão ou de dona do lar? Eu não, na verdade, assim, foi um exemplo que eu dei. Depende. Antigamente, eu estaria fazendo o papel de Carlão. Que saco, esse homem não resolve nada. Hoje, não. Hoje, se eu fizesse isso, eu ia falar assim, ele está trabalhando. É um time. Ele está trabalhando, ele vai voltar tarde, ele vai passar num lugar, já vai estar fechado. Então, eu resolvo para a hora que ele chegar, já está resolvido. E ele não tomar o banho gelado, né, minha amiga? Gosta. Ele gosta. Eu tenho essa questão mesmo no inverno, eu tomo banho gelado. Ele já dá uma acelerada, né? Acelerada. Mas uma coisa que ficou aqui em dúvida. Ela falou que ela tinha o Carlão. E que o Alex deixava para não ter briga entre eles. Mas na intimidade,
de vocês dois na época, né? Que vocês estavam ali naquela... Era normal ou também era uma coisa forçada? Não, Na intimidade mesmo do casal? A sexualidade? Na sexualidade mesmo, Justo. vocês. Com essa rivalidade que tinha, que era uma competição até, né? Eu não diria uma competição, mas eu vejo muitas mulheres competindo É, mesmo com homens. Tem mas, muita assim, competição, mas na Eu hora acho que a minha sensação era assim: eu vou fazer, ele vai ver o que eu tô fazendo, ele vai fazer também. E aí nós dois juntos fazendo, vamos voar, mas eu não comunicava isso direito. Né? E eu vibrava errado. Tudo tem a ver com vibração, tudo tem a ver com energia. Eu vibrava errado. Né? Agora, essa questão sexual era péssima. Ah, era péssimo. Era péssima, não, isso era porque assim, terrível. eu comparecia porque tinha que comparecer. Uma obrigação. Na Que era até como eu obrigação. falei, eu não fazia nenhuma programação ou não tratava ela bem, não cuidava da minha mulher da forma que eu deveria cuidar, e à noite eu queria o quê? Eu queria sexo. Só que sexo da forma do homem ogro, o homem das cavernas, né? E aí o que acontecia? Quando não acontecia, aquilo me gerava frustração e raiva, e quando acontecia não era legal. Porque dava para perceber que era só tipo... Vai logo, tipo, vai Eu tô logo. cumprindo Cumprindo. tabela. É. Você já terminou? Né? Então, até aquilo que você falou, você não tem vergonha. Por exemplo, isso não pode gerar um problema de você falar no teu casamento hoje. Eu sofri muito até eu estar aqui hoje falando, mas eu entendi de Deus realmente que se nós abríssemos a nossa intimidade, os nossos problemas, nós iríamos talvez restaurar casamentos, restaurar vidas. Então, hoje, assim, você vai falar, Alex, você não tem medo do olho gordo, da inveja? Eu acredito num Deus que me chamou para estar sentado aqui hoje, falando com vocês e abrindo a minha vida particular, falando até da sexualidade com vocês e com não sei quantas mil pessoas. Nossa, que vão- esse homem de Vão banana ver não tem nada, é isso. corajoso. Você entendeu? Eu falei, Corajosíssimo. eu sei que Deus ele vai me honrar e vai me Com proteger certeza. quanto a isso e guardar Com o meu certeza. casamento e continuar edificando esse meu casamento. Além disso, Alex, vocês vão ajudar muita gente aqui que está Exatamente. seguindo o É podcast, isso. porque vocês estão falando de coisas assim que eu, talvez se eu tivesse ouvido vocês antes, talvez nem teria me divorciado, viu? E E vai aí voltando encorajar. ainda. Eu acho que vai encorajar muitas pessoas que estão Vai. divorciadas. Falar, puxa, será? Será? E porque o Que problema tem é uma só trocado, né? Muita probabilidade, gente, não vou falar que é uma regra, pelo amor de Deus. Tem gente que se separa, casa novamente, é muito feliz. Sim. Às vezes Claro. casou com a pessoa errada. Eu vou dizer porque às vezes você casa com uma pessoa e na verdade você nem teria que ter casado. Talvez era um amigo, uma amizade. E as pessoas confundem talvez a amizade com um relacionamento para casar. Porque eu casei uma vez, hoje eu não estou mais casada, mas eu não encontrei ninguém que eu sentisse a mesma coisa que eu senti com o meu marido, meu ex-marido. Então, assim, não significa que não deu certo. Não penso assim. Acho que deu certo Não, até deu onde certo tinha até que aquele Até ponto. até aquele ponto. Hoje eu estou em um outro momento. Mas tem pessoas que acabam conhecendo pessoas e se empolgam e casam. E, na verdade, aquilo não era nem para ser uma união. Às vezes era uma amizade. Vocês É. acham isso? Vocês pensam assim também? Eu acho que hoje, como você disse, os casamentos estão muito líquidos, porque as pessoas não têm mais essa questão de assumir responsabilidade. Por isso que se brinca muito, né? Os princesos, né? Os meninos do coque. Eu não tenho nada contra os meninos do coque, tá, gente? Então, assim, isso quer dizer, por exemplo, não quero assumir responsabilidade. Quantas alunas eu não atendo de 25, 30 anos e falo, e eu não quero ter filho, filho dá trabalho. As pessoas estão com uma dificuldade de assumir responsabilidades. Por exemplo, é uma responsabilidade eu estar aqui com a Alex. É uma responsabilidade que a gente estava falando até do próprio sexo. Se a mulher não se sentir amada, e às vezes eu tenho que chegar para ele e falar assim, amor, eu não estou me sentindo amada. Amor, me faz um carinho. Amor, me traz uma massagem. Quando eu antigamente falava isso? Então, algumas coisas que Deus tirou do meu coração e eu me policio todo dia porque foram 46 anos fazendo isso, é o quê? É a arrogância perante seu marido. Porque nós mulheres achamos que nós fazemos, acontecemos, então a gente sempre está fazendo maior que ele. E o que aconteceu? Quando eu me separei dele, tamanha era a minha arrogância, que eu falei, eu vou me separar dele, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai entrar em depressão profunda. Aí eu falei assim, eu era o problema desse homem, porque quando eu separei dele, ele levantou daquele sofá.
E, gente, vocês não têm noção que homem. Eu falei, me apaixonei de novo. Aquela libido que não tinha, ela voltou assim em um mês. E aí a gente se encontrava de vez em quando, né, Fran? Tinha umas recaídas aí no meio do caminho. Porque ele começou a assumir o papel que eu não deixava ele assumir dentro de casa. Um papel de homem. Começou a ter amigos. Nunca fui de não deixar isso, né? Mas ele começou a participar de um motoclube. Olha que coisa mais masculina, gente. Quer forçar sua energia masculina, homem? Vai pra musculação. Vai fazer uma luta. Vai pra um motoclube. Tem algo mais... masculino do que um motoclube. Isso fez com que a energia masculina dele voltasse. E a sua feminina começou a surgir. Eu nem surgir. sabia que isso existia. Um dia chegou um vídeo pra mim, porque o Google sabe tudo, né? Um dia chegou um vídeo pra mim falando por que a Angelina Jolie era uma mulher magnética. Que não era que ela tinha corpão, é que a postura feminina dela atraía. E eu falei, o que ela tá falando? Que negócio é esse? Aí eu me olho lá jogando beach tênis, dava um smash, eu fazia que nem um ogro, assim, né? Aí eu entendi porque meu marido me chamava de mamute, né? Ele falava assim, amor, você parece um mamute, né? Olha que romântico. E muito legal isso, porque hoje ele me chama de coração, né, amor? De mamute para coração tem uma grande diferença. É, né? pois é. Mas isso daí vocês trabalharam junto. Isso que é legal, bacana. Você chegou a falar tudo que você sentia, ele também, e voltou o relacionamento. Pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu pra gente finalizar a se respeitar, respeitar o outro, dar o espaço do outro, se colocar no papel, foi isso. Muita conversa, muita sinceridade. O que me incomoda hoje eu falo para ela, o que incomoda ela vem e fala comigo e a gente tenta se alinhar. Resolvemos as coisas juntos, temos planos juntos, Isso é importante. né? Porque eu acho que é aquilo que eu falei desde o começo, né? De ser um só, ser um time. Isso faz toda a diferença, viu, homens, para as mulheres, porque isso é muito sexy. Quando o homem fala para você que ele quer ter o mesmo sonho que você. Amor, você tá querendo morar naquele apartamento? Vem cá, me conta como que é. Entendeu? Amor, peraí, o seu sonho vem na frente do meu. Então, só que Legal. o seu sonho talvez dê para adaptar com o meu, que também, cara, é esse São os assim. objetivos, construir juntos. Vamos alinhar, né? Eu sinto uma desconexão entre os casais, porque parece que um pensa uma coisa, o outro pensa outra, e às vezes eles estão na mesma mesa almoçando e não se conversam. Hoje a gente sai em um restaurante e eu Os vejo dois no celular, muito né? essa cena, casal, cada um com o seu celular ali, e eu não vejo comunicação entre os casais. Exato. Não tem interação, não tem toque. Não tem toque, não tem nada. interação. É algo. Eu não sei nem te explicar, porque eu não vivi isso, eu não sei nem como é isso. Parece algo muito superficial. Não sei mesmo, como né? é isso na cama também, desse casal. Eu não sei como que é a família, porque parece muito distante. Porque eu acho que quando não tem comunicação, não tem essa conexão, e que a gente falava antes, química, né? Se falava muito a química. Eu não vejo isso hoje. Parece que, como eu disse, os relacionamentos líquidos não está mais valorizando o time, o casal. Sim. É o que eu quero, o que ele quer. E esse relacionamento líquido que você está falando reflete a nossa sociedade, né? Porque hoje nós somos chamados de sociedade líquida. De vazio, porque não tem a consistência. E outra coisa, né, Dani? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. Quando eu imaginei hoje que eu ia ter um relacionamento de 14 anos, isso é construção. E as pessoas não estão a fim de construir. E outra coisa que eu acho um gap muito grande hoje, principalmente, eu ia falar principalmente da mulher, mas não é da mulher e do homem, é a identidade. Quando eu saí da minha casa, que eu falei assim, meu Deus, eu preciso me separar, qual que foi a primeira coisa que veio na minha mente? Quem sou eu? Eu me perdi. E aí eu me perdi tanto, eu saí tanto da minha essência, do que Deus trouxe para mim, porque Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, ele pôs em mim muitas características maravilhosas dele. Mas eu estava 13 anos dentro desse relacionamento e eu não me achava mais. E tudo de ruim que não era meu, que eu me perdi, veio parar em mim. Eu falava, quem é você? Eu não sabia mais quem eu era. E quando você começa a trabalhar na intimidade, na identidade dessa mulher, como o Alex disse, ninguém faz ninguém feliz. Você começa a trabalhar essa base que a gente tem que ter, que é quem eu sou, quais são as minhas capacidades, quais são os meus merecimentos.
Quais são as crenças que eu trouxe lá atrás da minha mãe, que ficava repetindo que o homem não presta, que o homem não faz isso, que todo homem é igual. Enquanto você não quebra isso, esse relacionamento não vai dar certo. Uhum. Porque eu sou uma, o Alex é outro, e nós dois somos um. Mas o Alex também provavelmente tinha perdido a identidade dele, é ou não é, mãe? Sim, sem dúvida Vou nenhuma. falar por Me você. perdi e não só isso. Nós vemos a sociedade, eu gosto muito de motocicleta, a gente já até falou do próprio motoclube que eu pertenço. Tem um seriado que ele chama Filhos da Anarquia. E tem uma cena que me marcou muito, que na verdade nós homens até já falamos e já ouvimos falar muito disso. Chega um dos integrantes do motoclube, ele para, ele simplesmente fala assim, cara, eu arrumei uma namorada agora que ela é louca. É sexo de manhã, é sexo de tarde, é sexo de noite. Aí chega o outro integrante, olha pra ele e fala assim, cara, então não casa. Porque então isso Essa é já uma tá brincadeira enraizado dentro do, São na crenças, realidade do, isso que é são verdade. crenças Exatamente. dentro dos homens. Então, até, por exemplo, dentro de igrejas ou com amigos, nós brincávamos, cara, se o relacionamento tá legal, não vai casar, porque se você casar vai acabar o sexo. E isso é uma mentira. Claro que sim. Quando nós conseguimos transformar o casal numa unidade, você vai conseguir ter tudo dentro dele. Porque é aquilo que a Ju falou, são criações diferentes, são culturas diferentes. Enquanto estava namorando, era aquele fogo. Por quê? Ela estava na casa da mãe dela e eu na minha casa, Foi ou o que ela na casa aconteceu com dela e vocês, eu na né, no minha. início. Então era Exato. aquele fogo. A hora que colocou todo mundo dentro do mesmo lar, foi aquele conflito. Quem é esse cara que come linguiça empanada, com mussarela por cima, um ogro se alimentando, e eu sou a menina da saladinha? Isso tudo era um impacto, cultural, choque né? cultural. Agora, Alex, eu quero saber, nesse tempo solteiro, você foi muito paquerada? A gente quer saber. Tem que ser rápido, estamos terminando. Não, vamos lá. Em um minuto. Não, na realidade fui, mas como eu coloquei esse propósito de estar um ano sozinho, eu estava frequentando uma academia. Mas Deus ele foi muito bondoso comigo. Não teve nada escancarado para eu ter aquela tentação e falar, meu, vou cair. Entendeu? Isso eu vou ser bem sincero. Sabia que era Teve- ilusão, muita ilusão. Mas assim, É que lá no fundo acho que você tinha esperança também de voltar, não é verdade? tinha, durante esse período que eu coloquei esse propósito com Deus, que eu falei, meu, eu vou ficar sozinho durante esse período, eu vou esperar para ver se há uma restauração. Eu não sofri nenhuma tentação de nenhuma mulher querendo me agarrar, ou aquela coisa, aquele choque, meu, vamos sair hoje comigo. Não. Foi uma coisa normal, light. Era trabalho, academia, João com o treino dele. Mas a gente quer perguntar para a Ju também. Claro! A gente quer saber da Ju, nesse tempo, nesse um ano, como que foi? Você se sentiu solteira? Em algum momento você falou, agora eu estou livre? Como vai ser minha vida daqui para frente? Eu acho que pela própria pressão que eu coloquei durante esse tempo, eu me sentia leve. Porque quando eu estava naquele outro relacionamento que eu tinha, era muito pesado. E quando eu saí do relacionamento, eu falei assim, meu Deus, que leveza. Porque eu comecei a me encontrar de novo. E quando eu comecei a me encontrar de novo, era tudo muito leve, era tudo muito gostoso. E continua, né? Mesmo depois que a gente voltou. Mas essa leveza tem muito a ver com eu voltar para minha essência feminina. Porque a mulher, ela é dessa essência leve. Foi um tratamento. É. Um tratamento. Foi um tratamento, eu sempre digo, foi um tratamento Que de bom. Deus. Nós queremos agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Ju, queria que você falasse da tua mentoria, Mulheres Extraordinárias, rapidinho, deixar seu arroba e depois o Alex também, pra gente finalizar. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Hoje eu tenho uma mentoria Mulheres Extraordinárias. Eu te ajudo a encontrar a mulher extraordinária dentro de você. E a gente vai trabalhar muito nessa identidade. Se você tá tendo problema no seu relacionamento, com certeza você tem que consertar você para voltar pro seu relacionamento. Senão você vai ter outro igualzinho, né? O meu Instagram é Juliana Franzo Oficial. Eu quero deixar um recado para os homens e para as mulheres que estão me assistindo. Vou falar mais para os homens agora. Se você quer ter seu relacionamento restaurado, ou se você quer ter aquele sexo com a tua esposa no final do dia, começa isso já plantando isso já logo de manhã.
Liga para ela, dá um bom dia, O coração. pergunta como ela tá, oi coração, muda o apelido dela, manda flores, trata ela bem, porque na realidade, lembra, é diferente o sexo para o homem e o sexo para a mulher. Então, o sexo para a mulher ele vai começar desde manhã, daquela primeira mensagem que você vai mandar. Leva ela para jantar, leva ela para o cinema, e pode ser que nesse dia não vai acontecer. Respira, no outro dia você levanta e tenta de novo. Mas a mudança, para eu mudar a pessoa que está do meu lado, essa mudança ela parte de mim. Por isso que eu falo que a responsabilidade do fim do meu casamento foi minha, e a Ju diz a mesma coisa. Então, gratidão pelo tempo de vocês, obrigado por E tudo. nosso divórcio salvou nosso casamento. Nosso divórcio salvou nosso casamento. Maravilha, gente. Olha, o Alex aqui também vai ajudar muitos homens a começar a rever aí a forma de como vocês tratam aí as suas esposas. Mudem se vocês querem revitalizar o casamento. E eu vou dar mais uma informaçãozinha aqui. De 2021 a 2022, o número de divórcios aumentou 8,6%. Uau. É muito chato a gente falar isso porque a gente não quer que ninguém divorcie. Não, sinceramente, eu sou uma divorciada feliz, porque sou muito amiga do meu ex-marido, mas não é isso que acontece. Os filhos num relacionamento sofrem muito. Então, esse dado é feito aí, dado pelo IBGE, e o número hoje de divorciados está em torno de 420 mil pessoas. Então, assim, é muita gente divorciando. Então, esse programa aqui espero ter ajudado vocês. Pensem, tá? Assistam ele, que é muito legal. Vocês vão mudar de ideia. E eu quero aí a dica de vocês aqui para o Lucro Rosa. O que vocês querem? Que tema vocês gostariam que a gente falasse aqui? Também dê o seu joinha, que é muito importante para a gente. Dê o seu like, né? Que a gente depende dele, né, Dani? Com certeza. E compartilhe aí o nosso Lucro Rosa Podcast. E também tem os livros aqui para vender. Onde que as pessoas vão achar os nossos livros? Pode ser encontrado na bio do Instagram lucro.rosa ou presencialmente na Livraria Nobel em Atibaia, na Alameda Lucas Nogueira Garcês, 1921. Maravilha, gente. Ó, beijo para Obrigada. vocês. Beijo. E ó, Gratidão. Vamos fazer um episódio daqueles, hein? Gente, falou Legal, muita hein? coisa, né? Muito bom. Foi bom? Foi muita coisa.